bom dia a todos, né? A gente vai falar um pouquinho, a gente está dentro da filosofia agora, né? Essa semana é a semana que a gente estuda um material importantíssimo na nossa disciplina de filosofia. Geralmente é uma disciplina que nos convoca a uma atenção redobrada, né? Uma vez que os assuntos que são debatidos dentro da filosofia são assuntos um pouco complexos, né? Então é preciso que você se dedique um pouco mais. Então a gente vai falar um pouquinho do que foi o iluminismo, né? A gente vai falar um pouquinho do contexto histórico do iluminismo, o que foi o iluminismo e o que influenciou. O iluminismo influenciou tanto algumas revoluções, né? Alguns processos de independência, também a revolução, o iluminismo teve muito presente. A gente vai falar um pouquinho, né, de filósofos importantíssimos do iluminismo, com destaque para Montesquieu, né? Então vamos começar aqui com o nosso contexto histórico. Durante a Idade, é bom a gente voltar um pouquinho no tempo, né, para explicar o que foi o iluminismo, e a gente vai voltar aqui à Idade Moderna, né, que foi de 1453 a 1789, e culminou com a Revolução Industrial, né, a data de 1789, onde a Europa sofreu grandes modificações econômicas, sociais, políticas e culturais, né? Foi desse período. No plano político, que a gente pode destacar aqui, aconteceu o apogeu do Estado absolutista, né? Qual era apoiado então pelo clero católico. A participação do clero nesses governos absolutistas eram bem presentes, né? Pela nobreza cortesã e, na sua fase inicial, pela burguesia. O mercantilismo foi a política econômica do capitalismo em sua fase primitiva, e no plano social, a burguesia consolidou-se como classe social, né? Isso é todo o panorama histórico, né, do iluminismo. E no plano político, ideológico, o Renascimento e a Reforma Protestante estiveram presentes, onde negava-se a cultura medieval, religiosa e aristocrata, e propiciaram, com isso, o nascimento de uma cultura leiga e burguesa. O iluminismo, então, foi um movimento filosófico de oposição ao antigo regime absolutista, né, que propunha a construção de um mundo baseado na razão. Suas origens estão vinculadas à chamada Revolução Científica do século XVII, que se apoiava nas teorias de Galileu Galilei, de René Descartes e Isaac Newton. São pessoas, estudiosos fundamentais nesse processo, e como René Descartes também nesse processo de fazer ressoar as questões iluministas ao mundo, né? René Descartes é considerado fundador do racionalismo moderno, então com destaque para ele, e levado à esfera política de investigação do status, direitos e responsabilidade do indivíduo e da sociedade, seus líderes do iluminismo acreditaram que poderiam conduzir ao mundo ao progresso após um período de longa tradição obscura, irracionalidade, superstição e tirania, denominado por eles de Idade das Trevas, então, que eles estavam vivendo, que era o chamado absolutismo. Para ele era necessário a valorização da razão para os iluministas para se atingir a verdade, né? O iluminismo, ou chamado ilustração, que é outro nome, né, concebido, né, do iluminismo, foi então um movimento de renovação filosófica e intelectual, que teve sua maturidade na França, né? Tem como país e sede base, né, do iluminismo a França, onde a partir do século XVIII recebeu a alcunha de século das luzes, né? Isso provocou grandes transformações econômicas, sociais e também políticas. Esse movimento ajudou a criar as bases intelectuais para as revoluções americanas e francesas, para a independência da América Latina e para a Constituição Polonesa de 1971. E contribuiu para a emergência do liberalismo, chamado liberalismo clássico, da democracia e do capitalismo. Você vê a importância que o iluminismo teve, tanto para algumas revoluções, para o processo de independência de alguns países, como também até para a promulgação e para a constituição de alguns países, né? E quais foram as características principais desses chamados iluministas, né? Que eram os filósofos chamados iluministas? Os pensadores iluministas combatiam o misticismo, né? A ignorância, o absolutismo, principalmente questões metafísicas, até então eram pregadas pela Igreja Católica, né? A intervenção do Estado na economia, né? Os privilégios e as tradições. Os principais pensadores foram Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau, sendo que a gente vai se debruçar sobre algum deles, né? E na figura de Montesquieu, um dos maiores representantes do iluminismo.
John Locke, então, como iluminista, foi um filósofo inglês, foi também empirista, que a gente já viu isso, dizia que a mente é como uma tábula rasa, né, que a gente nasce sem qualquer tipo de conhecimento e a gente vai construindo isso ao longo das nossas experiências, isso é o empirismo, né, na qual as informações sensoriais advindas da experiência são escritas, gravadas. O ensaio acerca do entendimento humano, de 1690, Locke defende que a experiência é a fonte do conhecimento, que depois se desenvolve por esforço da razão. Então, esse iluminismo e os filósofos iluministas, eles começaram a pensar, né, colocar o homem no centro de tudo, né, o homem como emanador do conhecimento. Por isso que o homem, como tábula rasa, ele vai se construindo a partir do envolvimento em sociedade, né, a partir dos seus sentidos, ele vai adquirindo conhecimento e vai transferindo isso para outros indivíduos, para a sociedade. Montesquieu, né, que viveu de 1689 a 1755, Barão de la Brenne de Montesquieu, que era o nome dele, conhecido como Montesquieu, foi um político, filósofo, escritor francês. É uma verdade a tema. Isso ele falando, Montesquieu, qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Né? E aí vai falando de uma construção, saindo de um estado de natureza, indo para um estado mais contratualista, né? Um estado onde nós abrimos mão, né, dos nossos princípios pessoais, das nossas vontades individuais, da nossa liberdade individual, em prol de uma sociedade organizada, né? A partir da instalação de um estado que regule todas as nossas relações. Voltaire também foi uma figura importantíssima para o chamado iluminismo, né? Mais conhecido como Voltaire, foi um escritor, que o nome dele era François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, foi um escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês, né? Conhecido pela sua perspicácia, espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa e de livre comércio, né? E aí, voltando ainda para Montesquieu, né, que é o nosso principal ator aqui, responsável pela difusão das ideias iluministas, né, ele vai ter uma obra fundante aqui no iluminismo, importantíssima para as questões políticas, foi chamado O Espírito das Leis. E o pensamento de Montesquieu, político, é mais sofisticado, está nessa obra, né, O Espírito das Leis, que foi escrito em 1748, e nele procura estudar a política de maneira inovadora a partir das leis e instituições que lhes constituem. Rompe desse modo com uma tradição política, essa é uma característica, né, do iluminismo, romper com essa tradição política de pensar a política numa perspectiva de crônicas ou teológica, né, voltada para a religião, e do mesmo modo define a lei como as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Foge, portanto, do debate com as diferentes ramificações do direito natural, né, o estado de natureza, e parte da perspectiva da lei como algo que deriva das relações sociais e que podem ser observadas assim como as ciências naturais. Nessa perspectiva, cada instituição política será regida por leis que derivam das relações políticas. Entretanto, seu objetivo é estudar as leis positivas, que são aquelas criadas pelos homens para reger as relações entre eles mesmos, né? Ele vai falar um pouquinho de governo e instituições políticas, ele vai dizer que, diferentemente dos contratualistas, para Montesquieu a natureza do Estado não era importante, pois há uma variedade neles em todas as regiões e com vários formatos. O importante é compreender a ideia de Montesquieu principal, compreender como eles funcionam e como eles conseguem manter o poder, né? Se manter no poder. Os funcionamentos dos governos podem ser compreendidos a partir de duas dimensões, segundo Montesquieu, onde a natureza e os seus princípios têm participação fundamental. Natureza refere-se à sua constituição enquanto monarquia, república ou despotismo. Os princípios que regem cada uma destas perspectivas, respectivamente, são o medo do despotismo, né, quase uma extensão do estado de natureza. O estado de nepotismo é esse estado onde nós não temos qualquer tipo de regra, onde cada um tem um livre-arbítrio para agir conforme a sua consciência, né? E que é o estado de natureza. E a honra na monarquia, que é o caráter essencial social, virtude na república, um princípio propriamente político. Os governos seriam tanto mais estáveis quanto fiéis aos seus princípios.
Montesquieu elabora a questão da tripartição dos poderes, que é o que a gente vai ver. A ideia, né, da tripartição de poderes advém de Montesquieu, que para ele a monarquia é a forma de governo que privilegia as instituições, né? A história demonstrou que a república, o Estado democrático de direito, também poderia ser um governo deste tipo. E ele propõe isso, Montesquieu, e por isso é capaz de garantir um governo moderado, principalmente se adotar a separação dos poderes, né? Então ele começa a dialogar sobre isso, a separação de poderes como uma forma mais adequada do desenvolvimento político, né? Sabia Montesquieu que os privilégios da nobreza estavam se extinguindo por toda a Europa, né? A questão do fim do período absolutista que ele está falando aqui. Então tratou de refletir novos modelos de organização do Estado em que os nobres pudessem estar inseridos, garantindo a moderação dos governos. De fato, o poder estatal, vai dizer Montesquieu, é único e indivisível. Mas as funções do Estado podem ser divididas para evitar a concentração do poder, consequentemente qualquer possibilidade de abuso de poder. Quando Montesquieu enxerga, ou começa a falar, né, começa a ver essa questão da separação dos poderes, ele está querendo estabelecer uma forma que não se concentre o poder na mão de um governante. Então vamos dividir essas responsabilidades de forma que a gente não tenha arbitrariedade, cada um na sua forma, né, de estabelecer as relações com o Estado, né, e essa tripartição de poderes no judiciário, executivo e legislativo, ela começa a ganhar força, né? Então as funções de Estado, segundo Montesquieu, se dividem entre legislativo, executivo e judiciário, e suas funções típicas, por óbvio, não são respectivamente criar leis, que são, né, criar leis, governar e julgar os processos. Ele está dizendo as características de cada poder desse, né? Os poderes, a princípio, seriam independentes e onipotentes, né? Entretanto, Montesquieu percebe os detalhes desta engenharia institucional. Seguindo a análise de Arthursen sobre a obra de Montesquieu, compartilhamos a sua percepção de que são 3 os poderes, mas somente 2 deles são potenciais geradores de vontade política. Que ele vai dizer aqui que são o executivo e o legislativo, viu? Porque o judiciário seria um mero administrador da justiça, um servidor público, a boca inanimada da lei, apenas diz o direito, né, o judiciário que ele está falando aqui. Em contrapartida, teria um papel fundamental na moderação e no equilíbrio entre os poderes, uma vez que não era afetado pelo voto. Ele apenas atua quando provocado, um poder reativo. Então, o judiciário que ele está querendo dizer aqui não seria um desses 3 poderes, mas uma entidade que teria o papel também fundamental de regular, né, a execução, né, das funções de cada poder desse, do legislativo e do executivo. Além disso, a relação entre os poderes geraria um sistema de pesos e contrapesos, no qual um poder controla e se contrapõe a outro poder, evitando abuso de poder. Então, resumindo, né, o iluminismo nasce com essas novas propostas, novas ideias, né, uma luz de conhecimento, visando proporcionar a felicidade aos homens, e somente o crescimento da consciência pode libertar a mente, né, segundo o iluminismo. A única fonte verdadeira é a razão humana. É a filosofia da burguesia em ascensão na época do iluminismo, né? A razão iluminista defendia o conhecimento científico e a técnica. A investigação da natureza do homem era um aspecto peculiar aqui do iluminismo. E aqui a gente faz um apanhado do que foram aspectos principais do iluminismo. A gente estuda Montesquieu como idealizador dessa tripartição de poderes, de forma a garantir, né, que os poderes, se assim exercidos nessa diversificação, nessa separação, ele luta, né, ou ele busca uma questão de não concentração de poder, né? A gente tem essa discussão ainda travada contemporaneamente até no nosso país, quando a gente tem aí o poder judiciário sendo questionado, né, sobre ser um poder efetivo exercendo as suas características principais, né? E está tendo um conflito entre o executivo e o judiciário. Isso não é adequado no que diz respeito ao respeito de cada poder, né? Que são separados, né, independentes entre si. E esse questionamento de um contra o outro, esse desrespeito não deve existir, eles têm que atuar em harmonia. Então, que você tenha entendido um pouco o que foi o iluminismo, né, resumido, né, e a gente vai trazer mais questões para a nossa videoconferência. Então, até a próxima aula, um abraço a todos.